Atos capítulo 2, versículo 1 até o 4. Diz assim a palavra de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Querido Deus eterno Pai, me toma uma vez mais nas tuas mãos para falar à tua igreja por meio da tua palavra. Em nome de Jesus nós te oramos, te agradecemos. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Você sabe qual é a maior bênção que nós podemos ter ou que nós temos depois da salvação? Alguém sabe? Pense, reflita. Qual é a maior bênção que nós temos depois da salvação? Porque a maior é a salvação. E a segunda bênção? A segunda maior bênção. Oi? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a maior bênção que nós recebemos depois da salvação. A segunda pergunta é: você valoriza o Espírito Santo que está em você? O Adilson não está de tudo errado, não. Porque a família está aqui dentro desse contexto. Perceba que estavam todos reunidos em uma casa. E casa aponta para a família. Deus, então, pela sua vontade, quis que os irmãos se reunissem ali como igreja, como família e esperasse por aquilo que Deus iria derramar sobre eles, a saber, o Espírito Santo. Por isso que eu quero falar com vocês nessa rápida reflexão sobre a bênção do Espírito Santo na família. Nós somos privilegiados, a nossa casa é privilegiada, a nossa família é privilegiada, porque nós fomos escolhidos por Deus para recebermos o Espírito Santo. Para tanto, o Espírito Santo é a maior bênção que nós podemos receber depois da salvação. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai nos convencer, em primeiro lugar, do nosso pecado. Você pensa que é você que se convenceu dos seus erros, da sua miséria, do seu pecado? Nós não temos essa condição. Mas o Espírito Santo, quando toma posse de nós, essa é a diferença do homem piedoso para o homem ímpio. Porque o homem piedoso, ele tem o Espírito Santo que vai convencê-lo, em primeiro lugar, do pecado. Esse Espírito Santo também é bênção, porque em meio às aflições que todo homem passa, o Espírito Santo vai nos trazer consolo, conforto para a nossa alma. E essa é a diferença quando você está lá no hospital, recebendo um diagnóstico do médico de morte, e o ímpio está desesperado, mas você, como piedoso, como cristão, como salvo em Cristo, você está tranquilo. Porque apesar da aflição, apesar de saber que você pode partir a qualquer hora, você sabe que a morte não é o fim e você está seguro por toda a eternidade. E isso é o Espírito Santo que nos convence dessa verdade. É Ele que nos faz entender essa verdade. E por meio dessa verdade, nós somos consolados pelo Espírito Santo. E o privilégio de ter o Espírito Santo é pelo fato também de Ele nos inspirar
e interceder por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor nos ama tanto que enviou o seu Consolador para que nós não estivéssemos órfãos, para que nós não estivéssemos sozinhos. Por isso, muitas vezes quando nós somos teimosos, como quando o nosso eu, o nosso interior, a nossa humanidade quer se afastar do caminho do Senhor, quer fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor, o Espírito Santo, ele geme e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ter alguém, um consolador, para fazer isso por nós, aquilo que nós não podemos fazer, é uma bênção muito grande. É maravilhoso, porque se nós estivéssemos sozinhos, sem o Espírito Santo, jamais nós conseguiríamos caminhar na verdade da palavra de Deus. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. E uma casa que tem o Espírito Santo é um lar de paz, é um lar de comunhão, é um lar que vive as bênçãos do Senhor. E quando a gente vai olhar para o contexto dessa história, você vai perceber que no começo, quando Jesus ainda estava na terra, Jesus havia falado para os seus discípulos, Jesus deu uma ordem, na verdade, para os seus discípulos. O que Jesus disse para eles? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus ele vai dizer, eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador. Portanto, nós vamos perceber nesse contexto que para recebermos o Espírito Santo ou a bênção do Espírito Santo, nós precisamos estar dentro da obediência de que Cristo nos manda. Muitas vezes nós somos escolhidos do Senhor, nossa família é uma família escolhida do Senhor, no entanto, não estamos talvez vivendo as bênçãos do Senhor, as bênçãos do Espírito Santo, promovidas pelo Espírito Santo. Talvez porque nos falta, em muitos momentos, em muitas ocasiões, a obediência da palavra de Deus. A obediência àquilo que o Senhor nos manda fazer e, por causa disso, sofremos aflições, situações por conta da nossa desobediência. E quando os discípulos, eles obedecem à ordem de Jesus e ficam lá em Jerusalém, eles estão nos ensinando que a desobediência, a teimosia e a incredulidade são motivos pelos quais muitas famílias perdem as bênçãos de Deus na sua casa. Então, pode ser que muitos de nós esteja vivendo situações pelo fato de não estarmos obedecendo aquilo que o Senhor nos manda. E nós vamos perceber dentro desse texto que eles foram tomados por esse Espírito Santo, toda a casa se encheu do Espírito Santo, que eles foram convencidos e instrumentalizados para fazer todos aqueles sinais que eles fizeram no dia de Pentecostes. E nós precisamos caminhar com o exemplo dos discípulos para nós estarmos por inteiros dentro da bênção que o Senhor tem preparado para a nossa casa, para a nossa família. Aí quando você olha o versículo de número 1, você vai perceber nesse verso que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos os discípulos obedeceram a palavra de Deus, se reuniram para guardar aquilo que o Senhor havia prometido. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que a igreja do Senhor,
a família do Senhor, as nossas famílias, para viverem as bênçãos do Espírito Santo, que o Espírito Santo promove para nós, nós precisamos estar como os discípulos. Como? Reunidos e unidos. Isso significa dizer estar no mesmo foco. Qual é a missão da igreja aqui de Maria Mendonça, nesse contexto de pandemia? Quais são as atividades que nós temos que fazer como igreja, como família, para vencer esse tempo de frieza espiritual, para vencer esse tempo de enfermidade, para vencer esse tempo em que o mundo está em desespero? O que nós temos que fazer? Primeira coisa, estar no mesmo foco, no mesmo objetivo, né? Muitas famílias estão vivendo problemas, dificuldades, dores. Por quê? Porque não são unidas. Cada um puxa para um lado, cada um pensa de um jeito. Muitos não conseguem viver juntos. E cada um membro, muitas vezes, não reconhece a sua dificuldade, mas sempre está relativando os problemas da família no problema do outro. E nós precisamos ser mais humildes para entender a fraqueza do outro e aprendermos também com as nossas fraquezas, para conseguirmos juntos ter uma mesma visão, ter o mesmo foco, ter o mesmo propósito. E eles estavam na unidade de fé. Eles creram no que Jesus falou. O que Jesus falou? Vocês vão receber uma bênção. Então fique em Jerusalém e aguarda lá, porque eu derramarei sobre vós o meu Espírito. E aí, muitas vezes na nossa caminhada, nós nos separamos por causa de coisas tão banais, brigamos por qualquer coisinha, estamos mais prontos a julgar, a apontar, do que entender, e aí não há como você não estar dividido, não há como a família se dividir, não há como a igreja não se dividir quando nós fazemos assim. Mas quando nós cremos na palavra do Senhor, nós vamos viver na obediência, fazendo aquilo que o Senhor mandou. Isto é, caminhar com o outro, ajudar o mais fraco na fé. E, portanto, se nós queremos ter uma família que tenha a bênção do Espírito Santo, nós precisamos ser unidos, estarmos no mesmo foco, na mesma visão. E qual tem que ser o nosso foco? Qual é o foco da igreja? Qual é a visão da igreja? Qual é a sua visão como salvo no Senhor? Como família de Deus? É a promessa da segunda vinda do Salvador. Nós estamos aguardando Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu. Esse é o foco. E muita gente está se perdendo do foco. Nós muitas vezes fazemos tanto planos aqui na terra, queremos tanto conquistar nessa terra, construir, comprar, que acabamos esquecendo de olhar para os sinais, para o tempo que estamos vivendo, para a segunda vinda de Cristo. Quando nós estamos focados na promessa, você consegue superar muitas situações adversas da sua vida. Sabe por quê? Porque os problemas dessa terra que nos embaraçam, eles não têm poder sobre nós quando nós estamos focados totalmente na vinda de Jesus Cristo. Por isso que Paulo falou, não se embaraceis com este mundo, né? Porque os problemas que nós sofremos dia a dia, na família, né? Em casa, no trabalho,
isso pode encher a nossa cabeça e com isso a gente perder o foco da promessa de Cristo e deixar de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Quando nós passarmos a ter mais foco na promessa de Jesus, da sua segunda vinda, nós vamos superar com muito mais facilidade a nossa caminhada difícil com o outro. E assim nós vamos conseguir, então, unir aquilo que está desunido, consertar aquilo que está errado. Então, a bênção do Espírito Santo, o derramado do Espírito Santo, encheu toda aquela casa que eles estavam assentados, cumprindo assim a promessa que Jesus disse a eles. E no versículo 2, nós vamos ver nesse verso 2, que a bênção que realmente precisamos, ela só pode vir do céu. É claro que você pode dizer, estou precisando de um emprego novo. É claro que você pode dizer, estou precisando de uma promoção. É claro que você pode dizer, estou precisando reformar meu carro. É claro que você pode olhar para as suas necessidades e se sentir precisando de muitas coisas. Mas a maior bênção que nós precisamos, que é depois da salvação, ela vem do céu. Sabe o que isso significa dizer? Que quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós temos de fato o Espírito Santo em nós, ele vai nos convencer de que a bênção que precisamos, ou as necessidades que nós temos que precisam ser supridas, não vem de homens. Apesar do homem muitas vezes ser instrumentalizado por Deus para nos abençoar, não vem de dinheiro, ou de qualquer forma de trabalho que façamos. Mas tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos, tudo que nós precisamos vem de Deus. É Deus que provê para nós. E Deus provê de acordo com as nossas necessidades. Aí talvez alguém pode perguntar, poxa, eu queria tanto ser rico. Por que Deus não provê para mim bastante dinheiro? Eu preciso de bastante dinheiro. Talvez alguém se pergunte isso, mas entenda uma coisa, eu acho que eu já disse isso daqui, não tem problema eu repetir. Deus te conhece melhor do que você. E Ele só vai te dar aquilo que você pode receber. Tem pessoas que não vão sair do salário mínimo. Por mais que ore, que peça, mas não vão ser mais próspera do que aquilo. Deus só vai sustentá-la na sua necessidade. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, quando começam a ganhar um dinheiro a mais, ou ficar próspera financeiramente, se perdem no caminho. Abandona a Jesus Cristo. Por isso que o texto da Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é ruim, mas o amor a ele, o apego a ele, torna o homem escravo. E quando isso acontece, ele se perde. E Deus, nos conhecendo, tem muita gente que ele não vai tirar do salário mínimo, porque ele sabe que o dia que aquela pessoa prosperar, ela vai se desviar. Então, a bênção de Deus não se limita à matéria, a tempo, a espaço, mas ela transcende a alma. Então, quem tem o Espírito Santo dentro de si, tem tudo na vida, tem tudo o que precisa. Porque é o Espírito Santo que vai te conduzir, é o Espírito Santo que vai te convencer, é o Espírito Santo que vai te mostrar a verdade. Então, a bênção do Espírito Santo, ela é uma graça, ela é uma virtude, ela é um presente de Deus para nós. Perceba que no verso 2, o texto está dizendo que o Espírito encheu toda a casa. É o derramar, transbordou. Né? E é sempre bom lembrar que no Velho Testamento o Espírito Santo descia também, mas não de forma plena como aqui no tempo da graça, no tempo de Jesus Cristo,
Porque lá quando Deus queria usar alguém, como usou Moisés, como usou Josué e tantos outros homens que Deus usou, o Espírito Santo se apoderava daquela pessoa com uma medida. Lembra que Eliseu falou? Peça-me o que queres. Eliseu falou, quero uma porção dobrada do Espírito que está em Elias. Ou seja, o Espírito era por medida. Agora, no tempo da graça, é um derramar. O Espírito veio e encheu toda a casa. A pergunta que nós fazemos é, como que está a sua casa? Como que está a minha casa? O Espírito Santo está lá? Sua casa está cheia do Espírito Santo? Pense comigo agora. Faz uma visitinha lá na sua casa. Pensa agora, lá na sua casa, faz uma visitinha. Vai lá no seu quarto. O Espírito Santo está lá? Vai agora na sala onde você está ali com seus familiares e você assiste a televisão. O que você está vendo na televisão? O Espírito Santo está lá vendo com você. Quando você está sozinho lá dentro da sua casa, lá no seu quarto, trancado, o Espírito Santo está lá com você. As coisas que nós estamos fazendo quando estamos sozinhos, o Espírito Santo está lá fazendo junto conosco. Vale a nossa reflexão, porque nós fomos abarcados por Cristo para sermos cheios do Espírito Santo. E, portanto, aqui a gente vê que o Espírito encheu aqueles homens, encheu toda a casa estava cheia do Espírito de Deus. E muitas vezes a nossa casa não está cheia do Espírito de Deus. Muitas vezes a nossa casa está cheia de contendas, está cheio de brigas, está cheio de feridas, está cheia de divisões. E para tanto, nós precisamos buscar em Deus a sua vontade, para que Ele encha a nossa casa com o teu Espírito. E aí, quando o pastor for lá na sua casa tomar um café com você, daqui a pouco mais, quando eu chegar lá na sala da irmã Eusileia, chegar lá, vou entrar, vou falar, que cheirinho de café. Essa semana eu fui na casa da irmã Joaildo, cheguei lá e falei isso, não foi, Joaildo? Que cheirinho de café. Mas é bom chegar na casa do irmão, na sala, na cozinha, no quarto, e falar assim, que cheirinho do Espírito Santo. Nessa casa aqui tem a bênção de Deus. Nessa casa aqui tem a presença do Espírito Santo. Nós precisamos buscar isso para o nosso lar. Quando os irmãos forem na minha casa, os irmãos têm que chegarem lá e sentir, poxa, essa é uma família de Deus. Aqui tem a bênção de Deus. Porque a casa, ela precisa estar cheia. Perceba comigo no versículo 2, ainda no verso 2, que o texto vai nos dizer que eles estavam assentados. Irmãos, a gente precisa olhar o texto com muita atenção para entender o que o Espírito Santo quer falar conosco. Sabe, uma das coisas que nos afasta da bênção do Espírito Santo é a religiosidade. Muitas vezes nós colocamos a nossa religiosidade acima da nossa fé, acima da nossa comunhão com o Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando esse texto mostra que eles estavam assentados, significa dizer que eles não estavam na posição original que os judeus faziam nos seus ritos, que era de joelho. Ou seja, na era do Espírito Santo, no tempo da graça, não existe mais uma forma exata de se adorar a Deus. Você pode orar sentado, você pode orar em pé, você pode orar de joelho. Não importa a forma que você está, o que importa é o seu coração. E às vezes nós damos tanto valor aos ritos, aquilo que é feito, que quando nós precisamos mudar alguma coisa,
Nós vamos fazer guerra. Não, porque sempre foi assim, tem que ser assim e tem que ser assim. Isso é religiosidade e não fé, não culto, mas aquilo que nós queremos que seja feito. Muitas vezes, nós ficamos na mesmice, nós não progredimos, nós não evoluímos, porque nós não queremos quebrar paradigmas. Eu nasci assim, foi assim que eu aprendi e vou ficar assim até morrer. Mas nós precisamos entender que a bênção do Espírito Santo, ele nos traz vida nova, ele nos traz renovação. E nós precisamos estar com o coração puro, aberto, para receber o novo de Deus e não deixar que a religiosidade, não deixar que o costume que nós acabamos tendo nos impeça de receber aquilo que Deus tem de novo para nós, aquilo que Deus tem de bênção para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa casa. E quando eu vejo que eles estavam assentados, isso não impediu do Espírito Santo descer e se apoderar deles. Porque se os fariseus estivessem ali, os fariseus teriam dito o seguinte: por que vocês não estão ajoelhados? Não é dessa forma que se faz, não é assentado, não é assim que recebe as coisas de Deus. E aqui Deus mostrou que no tempo da graça, no tempo do Espírito Santo, não importa a forma do seu corpo físico, não importa a forma do rito, o que importa é o seu coração diante de Deus. Agora, nos versos 3 a 4, percebam que esses versos aqui vai nos mostrar o sobrenatural de Deus acontecendo. Eles vão começar a falar em outras línguas. Eles vão começar a manifestar algo sobrenatural para expressar o poder do Espírito Santo que envolvia aquelas pessoas naquele momento. Então, quando a gente vê isso acontecendo, a gente precisa estar certo de uma coisa: que Deus, por meio do Espírito Santo, Ele está pronto a nos levar além daquilo que é natural. Às vezes, se você for olhar com os olhos naturais, carnais, de forma natural, você não consegue ver solução para a sua família, você não consegue ver as coisas mudando. Né? Eu recebi uma mensagem de uma pessoa. Eu falei sobre a reunião que nós fizemos ontem e a gente planejou algumas estratégias aqui para poder mudar a situação que a igreja se encontra nesse tempo, né, de pandemia, departamentos, enfim. E teve uma pessoa que me falou o seguinte, eu perguntei: e aí, o que você achou das ideias que a gente colocou para a gente tomar a iniciativa aí de revitalização? Aí a pessoa falou assim: bem, eu não vou falar quem é, né? Mas a pessoa falou assim: bem, como é que ela falou mesmo? Não, a ideia é muito boa. Agora, eu não sei se isso vai adiantar alguma coisa, se de fato vai mudar alguma coisa. Então, quando nós temos um pensamento assim, é porque os nossos olhos, a nossa mente está limitada naquilo que é natural. A gente está tão acostumado com as mesmas coisas que a gente vai falar: não, isso não tem jeito, isso não muda. Às vezes a gente fala assim: poxa, mais uma reunião para falar das mesmas coisas. Tem gente que até se cansa de vir em algumas reuniões assim de igreja, de departamentos, porque sabe que vão discutir as mesmas coisas. Então, o nosso olhar natural, às vezes, contempla assim: não, isso não tem jeito, isso aí a gente fala, mas não adianta. Mas com o Espírito Santo, nós conseguimos transcender a nossa naturalidade. Ou seja, aquilo que aos nossos olhos naturais não muda,
A situação que nós estamos vendo de forma natural, a gente fala, esse casamento não tem jeito. Esses filhos não tem jeito. A nossa forma natural de olhar pode até não ter jeito. Mas com o Espírito Santo, ele nos faz transcender. Com o Espírito Santo, nós conseguimos sim atingir aquilo que é sobrenatural, que está além das nossas limitações. E foi o que aconteceu com esses discípulos. Eles foram cheios do Espírito Santo, de forma que a pregação mudou, as manifestações mudaram, né? Agora eles estão curando as pessoas, agora eles vão fazer a mesma coisa que Jesus fez, né, nos seus ministérios, por causa do Espírito Santo que encheu toda a casa. Então, eu aprendo aqui três resultados de quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando verdadeiramente nós recebemos o Espírito Santo. Primeiro, que a gente apontou aqui, a unidade. Uma igreja desunida, uma casa desunida, uma família desunida, cada um tem uma visão, cada um tem um foco, não é fruto do Espírito Santo. Aqueles que estão no Espírito Santo, eles estão vivendo unidade e foco na promessa da fé. Então nós precisamos buscar isso, porque nem sempre nós estamos cheios do Espírito Santo. Nem sempre nós temos força para buscar o Espírito Santo. Só que, se nós nos esvaziarmos, se nós nos humilharmos, se nós nos arrependermos, se nós verdadeiramente estarmos contritos diante do Senhor, Ele pode nos encher. E através dessa transformação que vai acontecer, em primeiro lugar, em mim, vai abarcar as pessoas que me cercam, vai atingir as pessoas da minha casa, e Deus vai fazer o milagre que a nossa casa, que a nossa igreja precisa. Em segundo lugar, né, nós vemos aqui que encheu toda a casa, o Espírito encheu toda a casa. Isso significa que, enquanto você estiver com espaço para ser enchido do Espírito Santo, o Senhor vai te encher. Enquanto você der lugar para que Deus possa te usar na sua família, no seu casamento, na sua igreja, fazendo a diferença, enquanto você der espaço para isso, o Senhor vai te encher. Sabe por quê? Porque é um transbordar, é um derramar do Espírito Santo. Não é mais sob medida, é um derramar. Enquanto você tiver espaço, o Espírito Santo está sobre a sua vida. E em terceiro lugar, nós vimos aqui que o poder sobrenatural do Espírito Santo, ele nos faz realizar aquilo que aos nossos olhos naturais não conseguimos. Então talvez você possa ter um olhar pessimista das coisas que estão acontecendo, né? As coisas não serão mais como a mesma, e isso não vai dar certo, nós estamos sofrendo muito. Enquanto você tiver esse olhar pessimista, pode ser que as coisas não deem certo mesmo. Mas se você olhar de forma otimista e dizer o seguinte: aos meus olhos podem até não dar certo, mas com o Espírito Santo nós vamos conseguir vencer esse problema na nossa casa, vencer esse problema no casamento, vencer esse problema na igreja. Que você possa levar essa palavra para o seu lar e declarar essa verdade, declarar a bênção do Espírito Santo sobre toda a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a família, porque isto é promessa que já foi cumprida. Nós só temos que tomar posse da bênção do Espírito Santo. Amém, meus irmãos?
Deus abençoe você. Vamos nos colocar de pé, pedir o presbítero Zé Luiz que faça a oração.